Olá, meus amigos, estamos de volta mais uma vez aqui com o nosso canal iTécnicos. Esse canal que é o maior portal de informações sobre as profissões de técnicos industriais. Quero mais uma vez reiterar aqui com você o pedido para que aqueles que não são inscritos se inscrevam, que você clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também compartilhe com seus amigos e com a sociedade em geral, para que vocês e todos nós sejamos alcançados pelas informações de relevante interesse sobre as profissões de técnicos industriais. Como vocês todos sabem, nós técnicos estamos em todos os segmentos da sociedade. E um deles que é muito importante mesmo, valoroso e que é muito sensível para a sociedade, nós vamos conversar hoje com o técnico em meteorologia, o Rogério Varela. Eu quero que vocês conheçam esse nosso convidado. Muito obrigado, Rogério, por você estar aqui conosco no canal iTécnicos. Nos sentimos muito honrados com a tua presença e queremos que você nos encha de informações sobre a sua profissão e também a sociedade, os colegas que queiram saber da profissão de técnico em meteorologia e possam se informar com as tuas palavras. Fique à vontade, se apresente e o microfone está com você. Olha, é um imenso prazer estar aqui contigo. Esperei por muito tempo essa oportunidade de estar junto com o Conselho Federal de Técnicos Industriais para estar falando da nossa profissão de técnico em meteorologia, né? Certo. É importante ressaltar a relevância dos nossos serviços para a sociedade. A sociedade depende muito do serviço técnico em meteorologia para ter um desenvolvimento acentuado aí, ainda mais agora que o progresso está batendo às nossas portas, vagas para técnicos estão aparecendo aí com grande intensidade e temos que realmente investir na produção de mais técnicos, né? Certo. Rogério, essa profissão do técnico em meteorologia, ela é técnico industrial e a gente precisa saber um pouco dela. Eu sei que vocês são profissionais atuantes aí, tanto na parte de aviação, quanto na parte agrícola, institutos de meteorologia, institutos de pesquisa, empresas de inovação. Nos encha aí de informações sobre a tua profissão. Conte aí como é que a formação, como é que é. Especificamente, no meu caso, sou formado pela Escola Técnica Federal, né, que virou Cefet depois, mas como eu sou mais antigo, né? Sim. Quando eu entrei era a Escola Técnica Federal. Eu também me formei na Escola Técnica. Lá do Rio de Janeiro, né? Uma instituição, assim, de acentuado grau de instrução, né? Reconhecida, era difícil para passar. Foi complicado, eu estudei em escola pública, naquela época não havia ainda o sistema de cotas, não havia nenhum sistema que privilegiasse quem tinha menos condições. Certo. Mas, mesmo assim, eu tive condição de passar nesse vestibular para a escola técnica e agradeço a Deus por ter feito isso. Porque, ao passar para a Escola Técnica Federal, isso modificou totalmente a minha vida e modificou a vida também da minha família. Foi a partir daí que eu consegui galgar posições superiores a partir desse nível técnico. É muito bom a gente falar sobre esse feito, porque da mesma forma, grande parte dos nossos colegas que estudaram em escolas técnicas federais, igual a nós, de origem também, origem humilde e tal, Sim. A gente consegue realmente mudar o perfil, porque consegue, saindo da escola, alcançar um local para trabalhar com a formação técnica. Exato. Eu te digo o seguinte, que na minha época eu estudava na escola municipal lá no Rio de Janeiro, né? Sim. Era um objetivo meu, né? Que eu via que ou eu passava para a escola técnica ou então eu ia trabalhar, sei lá onde, com flanelinha, sei lá. Porque a escola técnica era vista já como um emprego já. Né? Você passava já e sabia que quando você se formasse, você estaria exercendo uma profissão após se formar. Então, por isso, para pessoas mais humildes, com menos condições financeiras, é essencial que haja um investimento e continue esse investimento nas escolas técnicas. Temos que investir na escola técnica.
não só para meteorologia, mas para mecânica, eletrotécnica, telecomunicações, assim como era na Escola Técnica Federal. Tínhamos vários cursos e o nosso relacionamento dentro da escola técnica era do mais elevado nível, né? Sim. A escola técnica, para poucos que não conheçam, né? Visitem a escola técnica mais perto de vocês, né? A escola técnica federal que estiver mais perto de vocês, e vocês vão perceber que o nível de instrução dentro da escola técnica é o mais elevado que tem dentro das escolas públicas do Brasil. Por isso que é muito disputado. Exato. E sobre a profissão do técnico em meteorologia, a gente tem aí, vocês é quem nos municiam de informações sobre se vai chover, como é que está a previsão, até por até um período mais longo de tempo, né? Vocês conseguem ter essa informação. Como então, é que isso ocorre? Na minha formação de técnico em meteorologia, eu tenho uma formação completa. Sim. O pessoal, às vezes, fala de meteorologia e acha que meteorologia é uma coisa só de previsão do tempo, né? Mas na verdade não é. Você Sim. tem a meteorologia marinha, tem a meteorologia aeronáutica, tem a meteorologia agrícola, tem a meteorologia ligada ao meio ambiente. Então, tem diversos ramos dentro da meteorologia que você pode atuar, né? Então, no meu caso, né, eu tive a felicidade de ir para uma área que é apaixonante, que é a aviação civil, né? Então, dentro da aviação, os aeroportos têm o controlador de tráfego aéreo, que faz toda aquela parte do tráfego aéreo. Mas ele não é o técnico em meteorologia, né? Que não é o técnico em meteorologia, e isso que eu ia prosseguir. Mas o controlador de tráfego aéreo, ele não trabalha sem o técnico em meteorologia. Onde tem controlador de tráfego aéreo, tem o técnico em meteorologia. São profissões associadas, porque o técnico em meteorologia é praticamente a mão direita do controlador de tráfego aéreo. O controlador de tráfego aéreo não faz nenhuma atividade no seu dia a dia sem ter a participação do técnico em meteorologia. Nós trabalhamos continuamente 24 horas por dia. Seja no aeroporto de Guarulhos, que é o maior do Brasil, e lá nós temos controlador de tráfego aéreo, temos o técnico em meteorologia no aeroporto de Guarulhos, seja no aeroporto Santos Dumont, onde nós temos também aeroporto de Campinas, aeroporto de Congonhas, todos esses aeroportos de grande porte, nós temos técnico em meteorologia atuando e vocês podem se sentir seguros, porque esse pessoal é altamente qualificado. É um pessoal que tem avaliações todos os anos, né? Eu não vou dizer todos os meses, mas a cada 6 meses nós temos avaliações, tanto da aeronáutica como da empresa que nos contrata. Então, é uma profissão, além de ter a fiscalização do CFT, que é essencial para que todo mundo exerça a sua função, certo de que tem habilitação adequada para exercer, nós também temos o nosso preparo da escola técnica associado a isso. Então, não tem erro. O profissional de técnico em meteorologia que trabalha na aviação civil é um profissional altamente qualificado. Certo. Então, só para que a gente reitere aqui, quer dizer que em todos esses aeroportos que você citou, tem o controlador de voo, naturalmente ele precisa estar ali o tempo todo. Sim. Enquanto tem pousos e decolagem, controlador de tráfego aéreo, e no mesmo instante tem ali continuamente um técnico em meteorologia. Sim, exatamente. O controlador de tráfego aéreo não pode operar sem o técnico em meteorologia, né? Claro que em ambientes diferentes, mas estão intimamente ligados através de ligação telefônica para saber o acompanhamento da tendência da meteorologia no local, né? Das mudanças do tempo no local. Certo. Então, o controlador de voo, ele precisa se focar no controle do espaço aéreo. A parte de meteorologia, quem é especialista é o técnico em meteorologia. Esse profissional, ele abastece o controlador de tráfego aéreo das informações necessárias para ele estar exercendo a sua função. Então, se vai melhorar o tempo, se vai piorar, se vai entrar um nevoeiro, se a altura das nuvens vai abaixar, isso é o técnico em meteorologia que informa o controlador de tráfego aéreo. O controlador de tráfego aéreo não tem essa preocupação, porque ele sabe que ao seu lado, né, mesmo que sendo no outro ambiente, ele tem um profissional altamente qualificado que lhe sustenta com essas informações 24 horas. Certo. E aí essas informações o controlador de tráfego aéreo, ele repassa para os pilotos, para os comandantes de repassa de para os pilotos e utiliza também dentro do aeroporto, né, que às vezes
no aeroporto, você precisa dessas informações. Então, vamos falar, além do controlador de tráfego aéreo, para quem mais o técnico de meteorologia dentro da aviação civil, que é o nosso foco nesse momento, para quem ele presta informações. O pessoal, por exemplo, da Infraero, que são o pessoal que administra o aeroporto, precisa das informações do técnico de meteorologia. Na questão, por exemplo, do aeroporto de Congonhas, que sofre muito com chuvas intensas, né, por conta da pista, que pode se tornar escorregadia, aí você tem que medir o nível de precipitação na pista para saber a quantidade de chuva que tem na pista, para saber se pode liberar o pouso ou não de aeronave. Então, o técnico de meteorologia está intimamente ligado à segurança e à proteção ao voo. É ele que diz, olha, a quantidade de chuva que caiu aí pode estar se acumulando na pista e pode provocar um deslizamento aí na pista, um escorregamento, alguma coisa, aquaplanagem da aeronave na hora do pouso, e pode afetar a operação do aeroporto. Então, vejam só, a responsabilidade da tecnometeorologia. A operação do aeroporto está intimamente ligada às condições de tempo, a condição de precipitação, a condição de nebulosidade, a condição de visibilidade quando tem nevoeiro. Então, tecnometeorologia tem uma elevada responsabilidade quando se trata de aviação civil. Perfeito. Olha só que informação interessante, que a gente utiliza os aviões, os voos aí rotineiramente, mas não tem essa noção de que... ainda bem que você não precisa se preocupar com isso, né? Exato, porque tem o técnico de meteorologia. Tem o técnico de meteorologia qualificado que está lá atuando. Tá. Então, uma informação. Digamos que aqui em Brasília vai levantar voo para ir para o Rio de Janeiro. Certo. Existe essa comunicação antes da decolagem aqui sobre as condições do tempo para o horário previsto de pouso lá. E aí o técnico vai dar essa informação dizendo, olha, no horário de voo, no horário de pouso aqui, não terá condições. Então você não levante voo aí. Existe esse tipo de situação? É parecido com isso que você está falando, né? Você trouxe para uma linguagem mais objetiva, né? Mas é importante lembrar que o tecnometeorologia ele não fica ali só para quando tiver tempo ruim. Certo. De hora em hora, né, existe uma regulamentação mundial da Organização Meteorológica Mundial, da qual o Brasil é um país signatário das normas, né, de meteorologia. E dentro dessas normas, de hora em hora, há um comprometimento de todos os aeroportos fazerem um boletim do tempo. Então, mesmo que não tenha uma condição adversa, de hora em hora, a gente faz um boletim do tempo. Se entre uma hora e outra acontece um tempo adverso, a gente faz uma observação a mais, que a gente chama de espécie, já é um termo técnico. Perfeito. É uma observação especial. E aí, nesse intervalo de tempo, se acontece isso, a gente faz uma observação especial. E para onde vai essa informação? Essa informação vai para fora do país, né? E é distribuída para todo mundo. Então, a informação que sai do aeroporto de Congonhas, do aeroporto de Guarulhos, sobre as condições de tempo, você tem disponível em qualquer lugar do mundo 24 horas por dia. Se você quiser consultar a informação de ontem, você pode consultar. Se quiser consultar de uma hora atrás, pode. Se quiser consultar de agora, você também pode. Assim como você pode consultar também do Japão, pode consultar de Miami, de qualquer aeroporto do mundo. Você tem essa possibilidade graças à parceria que tem, né, da Organização Meteorológica Mundial e ao Banco de Dados Mundial de Dados de Meteorologia, né? Então, essas informações que você fala aí são produzidas a princípio de hora em hora, e se houver condição adversa de tempo, né, tempestade, chuva, nevoeiro, aí a gente faz uma observação especial, né? Então, não na aula de meteorologia aqui agora. Né? Exato, nos alimente aí com essas informações. E aí pode acontecer, eu imaginei isso agora, mas lá no Rio de Janeiro falar assim, olha, não decole, ou se ele já decolou aqui de Brasília, ele sugeriu o desvio de que não pouse lá no Rio de Janeiro. Aí você está entrando na questão das normas de voo, né? Sim. Da regulamentação de normas de voo. Então, tem aeronaves que você já deve ter ouvido o termo voa por instrumento, voo visual, né? Quando voa por instrumento, que tem uma condição adversa de tempo, está ligado diretamente à meteorologia, quando você fala voar por instrumento, né? Porque para voar por instrumento é porque tem uma condição adversa de tempo, seja pela altura da nuvem que abaixou, né? Ou seja pela visibilidade que ficou reduzida. E tem uma série de equipamentos no aeroporto, ILS e outros sistemas
de direcionamento da aeronave que auxiliam no pouso dessa aeronave. Por isso que é pouso por instrumentos. Os instrumentos que estão dentro da aeronave funcionam coordenados com equipamentos que estão no aeroporto. Sim. Então, para isso, o avião tem que ter esse sistema atuando, né? Sim. E tem que ter um profissional, que é o piloto, né? Certo. Com habilitação para voar por instrumento. Também não é qualquer piloto que vai pousar por instrumento. Tem que ter habilitação específica, né? Certo. Aí é a regulamentação da ANAC. Mas isso aí para nós é como arroz e feijão, né? Isso aí todo dia acontece, né? E para nós não é nenhum empecilho. Quando um avião, por exemplo, arremete, né? Quando sim. o piloto tenta pousar, está numa condição adversa e arremete, isso para nós está previsto no regulamento. Se ele não tem condição de pousar, ele arremete a aeronave ou ele prossegue para um aeroporto mais próximo, né, que possa recebê-lo, ou ele tenta novamente, faz um circuito, que a gente chama, e tenta pousar novamente nesse mesmo aeródromo. Vai depender da orientação que ele receber da torre de controle, né, da coordenação. Sim. Tá, e aí eu fico aqui curioso com relação a... Até para a gente ter mesmo essa informação do técnico em meteorologia. Uhum. Existem pousos, mesmo com chuva, em alguns momentos? Sim, muita gente acha que tá chovendo, então o avião não vai pousar. Não, isso não é verdade. Certo. Existem as normas específicas de cada aeroporto. Vai depender das condições de pista, né? Se a pista é escorregadia, do nível do asfalto, né? Uhum. Que tipo de asfalto é a pista. Então depende de uma série de fatores, né? Que, claro, o fator meteorológico, que no caso a gente está falando da chuva, vai interferir. Sim. E aí, novamente, as informações são prestadas pelo técnico de meteorologia. Se a chuva é leve, se a chuva é forte, se a chuva é fraca, tudo isso é medido por equipamentos, né? Vento. Exatamente, a direção e a força do vento, a questão de altura da nuvem. Como é que a gente sabe a altura da nuvem? Tem equipamentos a laser, fiquem tranquilos que existem equipamentos a laser que medem a altura da nuvem e nos proporcionam saber exatamente qual a altura que a nuvem está, qual é a visibilidade que se tem no aeroporto, né? Eu não chego lá e olho, eu acho que a visibilidade é tal. Não, tem um equipamento que faz essa medição e eu acompanho essa medição do equipamento, entendeu? É um equipamento eletrônico e a gente tem esses dados ali disponibilizados a todo momento e nossa equipe de manutenção proporciona que tudo esteja funcionando na mais perfeita qualidade, né? Certo. Tem histórias aí de alguma história hilária que você se recorde aí ao longo da tua carreira, que seja você possa compartilhar aqui com... Eu já trabalhei em vários aeroportos, né? Sim. E a gente, às vezes, a gente recebe um feedback do piloto que a gente nem sabe a importância que a gente tem. Então, teve uma vez que um piloto decolou quando eu trabalhava em Londrina, no interior do Paraná, norte do Paraná, norte pioneiro. E aí estava um tempo... No aeroporto de Londrina estava um tempo bom, não tinha chuva. E ele estava se deslocando na direção de Ribeirão Preto. E aí na rota voo comercial? Um voo privado. Um voo privado, que era uma aeronave de pequeno porte, acho que tinha 6 pessoas a bordo, né? E, inclusive, acho que tinha um artista nesse voo, né? E quando ele foi fazer o plano de voo dele, né, na sala de tráfego, que a gente chama, né? Na sala IS, ele buscou a minha orientação. Eu estou indo para tal lugar e gostaria de saber que tem mais essa particularidade. O piloto pode consultar diretamente o técnico de meteorologia para saber as condições que ele vai encontrar em rota. Os pilotos, então, eles têm esse contato. Personal técnico ali para atender a ele. Certo. E aí ele, olha, eu estou indo para tal lugar, o que você tem para me dizer? E aí, nesses tempos modernos, a gente tem imagem de satélite, tem um monte de sistemas, né? Mas como isso foi alguns anos atrás, não vou falar quanto tempo que foi, mas a gente não tinha tanta tecnologia assim à disposição, né? Tinha uma imagem de satélite e a gente tinha que fazer a interpretação, né, da imagem de satélite. Isso aí a gente aprende na escola técnica. Perfeito. Novamente fazendo a propaganda da escola técnica. Sim. Isso a gente não aprende no Google, não. A gente aprende na escola técnica mesmo. E isso aí não é também uma aula que a gente aprende a interpretação de uma imagem de satélite e verificar o que está ali nos mostrando a imagem de satélite. Por isso que é importante sempre o cara ser habilitado
numa escola técnica federal, Perfeito. principalmente, né? E aí o piloto buscou saber a informação da rota, que a gente chama, e eu falei para ele, ó, comandante, eu acho que o senhor vai enfrentar a tempestade aí, porque tem isso e isso acontecendo aqui. Eu mostrei para ele, Certo. na imagem do satélite, e dei uma aula ali rápida para ele sobre o que estava acontecendo na rota dele. E aí depois, no dia seguinte, né, ele ligou lá para o meu serviço e falou com a minha chefia, né, agradecendo pelas orientações que eu tinha dado, porque foi exatamente o que ele encontrou em rota. Ele Entendeu? persistiu. Ele mesmo persistiu, sob foi sua orientação. exatamente o que ele encontrou em rota, mas como eu havia alertado a ele sobre essa possibilidade, ele montou uma estratégia de ir para outro aeródromo, Certo. entendeu? Então, se ele não tivesse falado comigo, ele não teria montado essa estratégia, e durante o voo, né, você pilotando e montar uma estratégia de voo, é muito mais difícil para você Com saber certeza. para onde você vai. E aí ele ficou muito grato, porque com a orientação que eu dei para ele, né, ele conseguiu estabelecer uma rota diferenciada para sair daquela tempestade que estava no caminho dele, vamos dizer assim, Entendi. né? E aí saiu E com segurança. Saiu com segurança, e claro que o patrão dele agradeceu 1000 vezes para ele, né? Sim. Sem saber que o técnico de meteorologia Tinha- estava envolvido no processo. Tinha contribuído ali para Exatamente. Mas é nosso dever e é a satisfação saber que a gente contribui para que milhares de pessoas, todos os dias, cheguem com tranquilidade aos seus destinos. Isso aí é um orgulho, pode ter certeza, para todos nós, técnicos de meteorologia. Eu imagino, porque é muito sensível, né, essa questão do voo. Você vê que quando acontece algum acidente, alguma coisa, choca e tudo mais. Então, porque são muitas Sim, vidas ali. Então sim. você... É igual ao ar que a gente respira, né? A gente, se faltar, a gente fica preocupado. Então, é bom saber que tem ali Uhum. o técnico em meteorologia, os profissionais É. ali por trás, dando segurança para que os pilotos, os comandantes, façam os seus voos. É importante isso, é importante sempre lembrar que o técnico de meteorologia é essencial. Sim. Há poucos dias atrás aconteceu um incidente que vocês devem lembrar, só vou citar, Tá. que aconteceu com um helicóptero, que acho que até não foi encontrado até hoje. Eu acompanhei um É. pouco. Encontraram esse helicóptero. Helicóptero foi encontrado? Foi encontrado. Então, e as pessoas foram encontradas com vida? Não. Não foram encontradas com vida. Infelizmente. Só que antes de... Esse helicóptero estava indo, se eu não me engano, para Ilha Bela, né? E ele fez um pouso antes de chegar em Ilha Bela, porque a nebulosidade estava muito fechada, né? Estava muito restrita. O teto, que a gente chama, né? A altura das nuvens estava muito baixa. Ele pousou numa clareira e ligou lá para onde ele ia e perguntou como é que estava o tempo lá. Mas ligou para o aeroporto? Ligou lá para o heliponto, né? Heliponto. E a pessoa desse heliponto passou lá a visão dele, né? Não era tecnometeorologia, infelizmente. Passou a visão dele do que ele estava vendo. Olha, estou vendo aqui que tem um buraco aqui, você pode vir, porque é helicóptero, né? Sim. É um pensamento assim, básico, né? Helicóptero vai vir por cima e vai pousar, né? Mas, infelizmente, né, baseado nessa informação que estimulou a ele, no meu entender, né? Sim. Estimulou a ele a decolar de onde ele estava com o helicóptero para ir para Ilha Bela, baseado nessa informação, né, ele acabou se envolvendo aí, se perdendo dentro das nuvens, e depois ficou vários dias aí perdido a aeronave. Você agora está me dizendo Isso, foi que encontrado. foi encontrado, mas Infelizmente. isso aí com certeza influenciou na tomada de decisão do piloto. Na hora que a pessoa fala para ele, olha, pode vir que aqui tem um buraco aqui que dá para você vir, tá tranquilo. Buraco é um termo técnico? Não é, né? Mas a pessoa também não é técnica, então Exato. a gente não pode exigir muito do vocabulário da pessoa, né? Mas baseado numa informação equivocada, o piloto tomou uma decisão de decolar com o helicóptero. Claro que a decisão lógico que é do piloto do helicóptero, ele tomou essa decisão de tentar furar essa camada de nuvem, e certamente deve ter acontecido alguma coisa mais séria aí, não deve ter conseguido furar essa camada, e as investigações do CENIPA com certeza vão elucidar esse caso, e certamente que providências serão tomadas para que não se repita uma situação dessa, né? Sim. Todo acidente que acontece
nos serve de lição para que não aconteça algo parecido daqui a alguns dias atrás, né? Daqui a alguns dias para frente, né? Certo. O que aconteceu para trás a gente não tem como modificar, mas serve como aprendizado para que não se repita, né? E a condição meteorológica, ela é fundamental a gente ter conhecimento do que está acontecendo. E, novamente, o especialista para tratar disso é o técnico em meteorologia. Sim. Nenhum outro profissional tem a capacidade, seja controlador de tráfego aéreo, seja operador de estação aeronáutica, seja o dono do heliponto, nenhum deles tem habilitação suficiente para dizer as condições de tempo. Tá. Só o técnico em meteorologia. Certo. Rogério, você falou aí desses grandes aeroportos, né? Guarulhos, Congonhas, Santos Dumont, e até tem o nosso aqui em Brasília. Brasília. Mas existem aeroportos menores, de menor porte no país, né? Tem. E como é que funciona as suas informações, se você tem? Todos eles são assistidos por um profissional, técnico em meteorologia? Como é que é? Então, essa classificação de menor porte é muito relativa, né? Às vezes a gente pensa, é menor porte porque tem menos voo, ou é menor porte porque o aeroporto é menor? Né? Porque, por exemplo, vamos citar Macaé, vamos citar o aeroporto de Campos. São aeroportos menores, mas nem por isso ele tem pouco movimento. Certo. Lembrando que ali Macaé, Campos, é a área da bacia petrolífera, né? Então, tem centenas de voos de helicóptero ali todos os dias, né? Sou capaz de dizer que ali é recorde diário de voos de helicóptero ali. Talvez não seja nem em São Paulo, seja ali na bacia de Campos, né? Porque tem o pessoal para ir para as plataformas, para trabalhar na Petrobras, tem que ir de helicóptero. Sim. Helicóptero tem que decolar do aeroporto, seja de Macaé, seja de Jacarepaguá, seja de Campos, seja de Farol de São Tomé. E aí é um fluxo intenso de aeronaves que vai para as plataformas, né? Outro dia eu até vi aí nas redes sociais o pessoal do Sindicato dos Petroleiros falando sobre um helicóptero que não conseguiu pousar numa plataforma e ele teve que arremeter, né? Isso aí é uma condição que pode acontecer, né? A aeronave chega próximo do local de pouso, seja na terra, seja no mar, né? Sim. E não consegue, devido às condições meteorológicas, não consegue pousar, ele tem que arremeter. Arremeter quer dizer abortar o pouso e partir para outro lugar ou tentar de outra forma esse pouso, né? Mas é claro que em outras localidades de menor porte, vamos dizer assim, por exemplo, o aeroporto de Cascavel, que é um aeroporto menor, o aeroporto lá da região da Amazônia também, que tem vários aeroportos que são de porte menor. Sim. Esses aeroportos também tem que ter o técnico em meteorologia. Porque não é porque um aeroporto de menor porte que as pessoas que vão para ali devam ser desprestigiadas, né? Tem um menor valor, a vida dessas pessoas tem menor valor, porque não está pousando em Congonhas, está pousando no interior da Amazônia, tem menor valor a vida dessa pessoa? Não. É o mesmo sistema e tem que ser obedecidas as mesmas regras, né? A regra do jogo é a mesma para todo mundo. Sim. Profissional, técnico em meteorologia tem que estar habilitado e tratando das condições de tempo ali para que haja esse pouso. Perfeito. Então, eu perguntei para imaginar assim, será que um técnico em meteorologia lotado aqui em Brasília estaria dando assistência para um aeroporto, por exemplo, lá no interior do Pará? Ou existe essa... Você está falando, no caso, presencial ou virtualmente? Ele fisicamente está aqui em Brasília, dando suporte para um aeroporto lá do interior do Pará, interior de Roraima. Olha, nesse momento não existe essa previsão não, disso acontecer não. Ele tem que estar na região onde ele está. Tem que estar na região. Tá. Não sei se no futuro possa acontecer isso, né? Certo. Mas nesse momento não existe essa previsão não. Tá. Ele tem que estar lá no aeroporto. Perfeito. A não ser que se coloque lá 350 câmeras para o cara visualizar isso aí, eu não sei. E até, é só para eu entender se existe essa figura. Não, então, nesse momento não existe isso. Até para dizer o seguinte, que existem locais diversos no país inteiro, e aí tem também os aeroportos privados, né? Tem os privados também. Os privados, os aeroportos, que precisa aí desse profissional dando suporte, porque uma vida recomendável, né? Claro. Recomendável, né? Sim. Mesmo porque, vamos dizer, num aeroporto de grande porte, né, tem as companhias aéreas comerciais que operam. Sim. Todo
avião ele tem um seguro. Certo. Esse seguro está baseado nos riscos que o avião corre. Dentro dessa planilha de riscos que o avião corre, tem lá o quesito da meteorologia. Se tem um profissional da meteorologia dando serviço. Certo. Se não tem, o seguro aumenta dessa aeronave. Certo. Tá bom? Tá. Então, uma empresa comercial, para estar trabalhando no aeroporto que não tem tecmeteorologia, eu acho que é muito difícil, porque isso aí afeta no seguro da aeronave. Tá. Então, vamos fazer a ligação. Seguro de aeronave e existência de tecmeteorologia. Segurança. Tudo a ver com segurança. Perfeito. E seguro é a questão. Se é menos seguro, aumenta o valor que você paga pelo seguro. Então, tecmeteorologia é garantia também de economia para a empresa também. Maravilha, olha só. A gente aprendendo aqui a cada momento. Rogério, vamos aí. Esse assunto é muito envolvente, nos fascina bastante sobre a meteorologia. Mas vocês também, técnicos em meteorologia, atuam na parte da produção agrícola, né? Você tem conhecimento que possa nos auxiliar com essas informações? Aí quando você fala de parte agrícola, está falando de agrometeorologia, né? É um ramo, né, da meteorologia, agrometeorologia. E não deixa de ser uma atividade do tecmeteorologia. Certo. Então, eu já atuei durante um certo tempo, por exemplo, na Embrapa, a gente trabalhava com pesquisas na área de agrometeorologia. Ou seja, sabia a questão do estresse do feijão, o estresse da soja, né, o período melhor para a colheita, e fazia estudos ligados à temperatura e à precipitação. Então, esses estudos que são feitos são ligados à agrometeorologia, para saber qual é o estresse que a produção vai sofrer de acordo com as mudanças de clima, de precipitação, de temperatura. E aí são feitos vários estudos. A Embrapa é mestre em fazer esse tipo de estudo, né? Certo. O pessoal da agronomia. Então, é associado com o pessoal da agronomia. E aí isso aí vai indicar para o produtor, a produção rural, período de plantio. Exatamente. A partir da coleta de dados e da análise desses dados, né, que o técnico em meteorologia pode fazer essa análise de dados, está previsto dentro da regulamentação do técnico em meteorologia. Sim. Ele pode também estar dizendo qual é o melhor período para fazer o plantio. Pode estar trabalhando associado ao agrônomo, o técnico em meteorologia. Certo. Maravilha. E eu fico aqui lembrando de um filme da década de 90, e a gente falou aqui do voo, pousar com chuva e tal. Aquela condição, não sei se você se lembra, se você chegou a assistir filme com o Bruce Willis, o Duro de Matar. O Duro de Matar. O primeiro. Aí que ele... Neve, né? Que tem a neve. Isso, aí ele pousa, porque aí coloca ali os tochas, sinalizadores, e ele pousa ali. Exatamente. Tem situações assim que, em algum momento, o técnico em meteorologia ajuda nessa orientação dessas situações mais críticas. Então, ali foi numa situação de que ele não tinha os dados, né, corretos na aeronave, né? Foi uma história baseada nisso, né? Que modificaram os dados da aeronave e não tinham os dados corretos na aeronave. E, ao mesmo tempo, tinha uma tempestade de neve no aeroporto, né? Isso. Quem informa a quantidade de precipitação, novamente, é o meteorologista, o técnico de meteorologia, que vai informar o controlador de tráfego aéreo, né, as condições de tempo, de neve, de chuva, de chuvisco. É sempre o técnico de meteorologia que passa essa informação devidamente depurada, né, e pega os dados, depura, interpreta e passa para o controlador de tráfego aéreo, tudo já devidamente tratado para o controlador não ter mais o que pensar, só seguir o que está ali detalhado pelo técnico de meteorologia, né? Então, sim, exatamente, o técnico de meteorologia, nessas condições de tempo adverso, é a principal ferramenta para definir de que forma vai ser feito o pouso ou se não vai ser feito o pouso. Certo. Maravilha. Então a gente pode ter aí segurança em então. E tem também, né, na Marinha também tem o técnico de meteorologia que trabalha também dentro da Marinha, né? Inclusive na Marinha brasileira tem vários técnicos de meteorologia que trabalham lá, né? Tanto como militar ou como civil também, que tem civis também que trabalham dentro da Marinha. Então, abrange a aeronáutica, abrange a marinha, abrange a agricultura, abrange o meio ambiente. Por exemplo, a Petrobras tem técnico de meteorologia
trabalhando na Petrobras, né? Porque precisa fazer a questão da direção, da força do vento, para ver a questão da dispersão dos poluentes. Então, tem associado ao engenheiro ambiental, você vê, o técnico-meteorologia está sempre trabalhando associado a um profissional de nível superior. Certo. Na agricultura, com agrônomo, que a gente está falando sobre no meio ambiente, o engenheiro ambiental, né? Pode também estar trabalhando com engenheiro civil como? Na questão da construção de barragens. Certo. O técnico-meteorologia que faz o levantamento dos dados estatísticos, né, de precipitação na região, né, e para ver as séries históricas de precipitação. Então, na construção de barragem, o técnico-meteorologia está envolvido, construção civil. Na questão da energia nuclear, sim. Vamos partir para Rio de energia Janeiro, nuclear, tá. de Angra dos Reis, né? Angra dos Reis, Angra 1, Se você for lá em Angra 1, Angra 2, seja lá qual for Angra, você vai ver que tem vários sensores de meteorologia lá, para ver a questão da dispersão dos poluentes. Se acontecer um acidente, para onde vai esses elementos radioativos? Nossa. Em que direção que vai? Qual é a média de vento da região? Né? A circulação atmosférica nessa região, como é que funciona? Nesse caso, o técnico-meteorologia pode estar trabalhando associado ao engenheiro ambiental ou ao meteorologista de nível superior, que muitas vezes essas usinas nucleares têm um meteorologista de nível superior, certo, que precisa do seu assistente técnico, que é o técnico-meteorologia, para coleta de dados. E aí o técnico-meteorologia faz essa coleta de dados e passa por meteorologista de nível superior, que faz o aproveitamento desses dados nas suas análises, aí com recurso de nível superior. certo. Você veja que você citou aí tanto a questão das parte de Angra 1, Angra 2. Sim, na CETESB, por exemplo, que é ambiental também, que aí estão falando de poluentes dos carros, das indústrias, também entra essa questão da medição da direção e da força do vento para ver para onde estão indo os poluentes. Te digo até que tem algumas indústrias que dão importância para essa questão ambiental e que implantam sistemas de medição de elementos meteorológicos na sua indústria. Então, tem a Companhia Siderúrgica Nacional e tem outras empresas que colocam um sistema de medição de atmosfera para saber para onde estão indo os poluentes. Porque se um determinado local alega que temos várias situações dessa, que num processo judicial, vamos entrar na esfera judicial, que o técnico-meteorologia também trabalha, que os poluentes estão afetando a sua produção em determinado local, porque está vindo poluentes de determinada fábrica, a fábrica tem que se proteger, né, de forma a ter essa medição constante para provar que não é ela que está fazendo isso, porque os poluentes não estão indo para aquela direção. Então, é um meio de proteção também, né, na questão ambiental da iniciativa privada, sim, de se precaver com eventuais processos que possam atingir uma fábrica que produz resíduos químicos que são lançados para a atmosfera. Então, também dentro da iniciativa privada, a meteorologia é importante, o técnico-meteorologia também é importante, novamente associado a um profissional de nível superior, seja um engenheiro ambiental, um engenheiro civil, ou um engenheiro de segurança do trabalho. Né? Então, te digo também que dentro da construção civil, muitas obras que acontecem em prédios que são verdadeiras torres, tem mais de 20 andares, esses prédios muitas vezes têm equipamentos de meteorologia para medir a direção e a força do vento, para saber se dá para operar um andaime, para saber se dá para o operador trabalhar fora do prédio. Tem que ter esses dados de meteorologia. Certo. Então, a meteorologia está em todos os ambientes. Né? Eu fico investigando aqui os prédios mais altos, você falou aí, do Brasil. Eu vejo que ali em Camboriú, né, tem aquelas torres que são famosas, Sim. que a gente olha os prédios que já são grandes. São grandes e aquelas duas torres são maiores ainda. Então, certamente ali houve a Dubai brasileira. É a Dubai brasileira, né? Há a participação do profissional técnico em meteorologia para dizer sobre a direção dos ventos. E associado ao engenheiro civil. Certo. Existe também essa possibilidade de ter um técnico em meteorologia para fazer essa coleta e tratamento dos dados, né? Porque
O engenheiro, né, o analista de nível Sim. superior, é uma fase posterior à coleta de dados. Né? Certo. Ele não tem que se preocupar com coleta de dados, com análise dos dados. Ele tem que se preocupar com o que ele vai fazer com esses dados. Certo. E se esses dados estão vindo com qualidade. Quem garante a qualidade desses dados é o técnico de meteorologia, que vai verificar se os dados estão corretos, se o equipamento está funcionando corretamente. Não é engenheiro que vai fazer isso. Exato. Isso não é atribuição do engenheiro e nem deve ser preocupação do engenheiro. Ele vai pegar simplesmente os dados que o técnico passa para ele e vai trabalhar com aqueles dados, sabendo que os dados são confiáveis. Perfeito. Então, o técnico em meteorologia garante a confiabilidade daqueles dados. Maravilha. Rapaz, e aí temos aí, tanto nas Forças Armadas também, né? Você citou, Marinha, Exército, Aeronáutica, todas as forças utilizam o profissional técnico. Sim, você de sabe que meteorologia. a Segunda Guerra Mundial, né? Ah, O dia D lá, e foi graças à meteorologia que ele aconteceu, né? Agora tudo que eu falo é graças à meteorologia. Não, é bom saber aí, né? Você tem que puxar para a Tudo que eu sardinha. falo é graças à meteorologia. Mas quem for pesquisar um pouco de história vai saber que o dia D, né, foi decidido não só por uma questão estratégica, mas uma decisão baseado no que aconteceria com os dados da meteorologia, né? Sim. Baseado na informação meteorológica, porque na guerra a informação meteorológica é um dado precioso. Sim. Se você for se atentar, quando tem alguns períodos de guerra, alguns países aí importantes aí da Europa, vários dados de meteorologia ficam ausentes. Você não consegue acessar. Às vezes até informação de imagem de satélite você não consegue ver. Porque é um das dado condições de tempo. É um dado sigiloso. Que é um dado importante Segurança para você fazer uma estratégia militar. A questão da meteorologia é fundamental, né? Porque, por exemplo, parece que se for pesquisar, entra na área de história, que eu também fiz outros cursos além de meteorologia, né? Certo. Mas se for pesquisar, teve muitas mortes e muitas empreitadas militares que não tiveram sucesso porque não observaram as condições meteorológicas. Não se atentaram que a meteorologia era importante para tomar uma decisão de invadir tal local ou deslocar um pelotão para tal local, e muita gente morreu aí congelada aí porque não houve essa atenção para a meteorologia, o ramo militar durante a Segunda Guerra. O dia D foi definido com base em dados da meteorologia. Olha só. Tá bom? Então, essa é a importância da meteorologia. Maravilha. Você citou aí a questão realmente das incursões em guerra. Tem uma história que cita a Rússia, né? A região da Rússia, que acho que é a Alemanha que queria invadir a Rússia ali, e foi justamente os soldados ficaram congelados. Era um momento exatamente isso. Exatamente esse fato. Porque não observaram a condição meteorológica. Hitler não acreditava muito nisso. Mas, rapaz, poxa vida. Mas, Rogério, muito bom esse papo aqui contigo. Fica aí o microfone para você fazer as suas considerações, se quiser contar alguma história, mas a gente fica muito satisfeito com a tua presença e está aberto aí para você falar. A consideração maior que eu tenho para fazer é agradecer o convite que foi feito, né? Para eu estar aqui falando sobre essa profissão que eu amo de paixão, né? E eu me formei, deixa eu me lembrar, em 1988. Certo. Então faz pouco tempo, né, que eu me formei, né? E é uma profissão assim apaixonante. Os jovens que estão tentando decidir qual profissão, para onde vão, por favor, coloque o técnico em meteorologia numa possível profissão para vocês desempenharem. Porque não tem rotina na meteorologia. Um dia não é igual ao outro. Certo. E nós trabalhamos com as condições de tempo. E conforme eu falei, se você gosta da parte de engenharia nuclear, tem você trabalhar na área de meio ambiente. Se gosta da marinha, tem como você trabalhar na marinha. Se você gosta da aeronáutica, tem como trabalhar da aeronáutica. Se você gosta da agricultura, tem como você trabalhar na agricultura, né? Se você gosta da área aeroespacial, tem como você trabalhar na área aeroespacial, né? Porque, novamente, vamos ampliar o campo da meteorologia. Para colonizar Marte, né, a gente vai precisar da meteorologia também. Certeza. Da climatologia do local, da climatologia de Marte, né? Certo. E aí, novamente, entra a parte de meteorologia nos estudos do clima daquele planeta e de possíveis planetas que venhamos a descobrir aí no futuro.
sempre a meteorologia vai estar ali na linha de frente, né? ali na linha de pesquisa, importante e fundamental nas pesquisas da Embrapa Meteorologia, né? Sem o conhecimento da meteorologia, muita coisa não teria acontecido no agronegócio do jeito que está acontecendo hoje. A produção de alimentos é baseada também na meteorologia. É um dos tripés ali da produção de alimentos é a meteorologia, né? Então tem a parte de agronomia, da genética, mas sem o conhecimento da meteorologia, a genética não vai ajudar muito, não. Maravilha. A gente tem uma satisfação muito grande de receber aqui. Agradece mais uma vez aqui no iTécnicos, que é o nosso canal de congregação das profissões de técnico industrial. Então, muito obrigado, Rogério. As suas palavras, seus esclarecimentos foram enriquecedores e a gente vai cada dia mais se informando e, claro, de repente tem um tema muito específico que, se precisarmos, vamos te convidar aqui a estar esclarecendo para nós e para a sociedade, os nossos colegas que nos acompanham, a sociedade como um todo, para que conheçam cada vez mais sobre essa profissão cativante que cuida aí dos voos, cuida das várias frentes que a gente nem imaginava, né? E dá consultoria. E dá consultoria ainda, né? Então, exatamente. E ainda dá consultoria quando for precisar. Tá certo. O técnico meteorologista tem que estar disponível para dar consultoria também em qualquer área que a gente possa atuar. Tá certo. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. A gente se despede aqui e pedimos para você que ainda não é inscrito, mais uma vez, se inscreva no nosso canal iTécnicos, clique no sininho, compartilhe aí para que mais e mais pessoas tenham informação. Você veja que é mais uma profissão de técnico industrial importantíssima para a vida cotidiana, para a vida moderna que o mundo vive. Então, a gente te agradece mais uma vez e até a próxima, meus amigos. Um abraço.